lembra que em 2015 houve um surto de Zika vírus e que, decorrente da infecção, muitas crianças nasceram com microcefalia? Pesquisadores sugerem que o vírus está mutando e que há a possibilidade de um novo surto por aí. Depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o Zika vírus. O Zika vírus, ele teve origem numa floresta chamada Zika. E é por isso que ele tem esse nome. Fica lá em Uganda e ele foi descoberto pela primeira vez em 1947. É um vírus da família Flaviviridae, que é a mesma família dos vírus que causam a dengue e a febre amarela. Então eles são vírus que têm uma certa semelhança. Existem duas linhagens de Zika vírus circulando pelo mundo: a linhagem africana e a linhagem asiática. A linhagem africana veio primeiro, porque o vírus apareceu lá em Uganda pela primeira vez. E aí, conforme ele foi se espalhando e foi atingindo a Ásia, ele foi sofrendo mutação e dando origem a uma nova linhagem. A linhagem que atinge praticamente 90% dos casos de infecção em humanos é a linhagem asiática. A linhagem africana, ela fica um pouco mais restrita a primatas não humanos, como os macacos e mosquitos. O vírus chegou aqui no Brasil em 2014 e acredita-se que ele veio junto com um grupo da Polinésia Francesa que veio participar de um campeonato de canoagem aqui. Então, mais uma vez, o fluxo de pessoas, o turismo e a vinda de pessoas de outros lugares sendo responsável aí pela transição de alguns patógenos que podem causar surtos e até pandemias na população humana, E até então, as primeiras infecções se mostrarem um pouco mais sérias, acreditava-se que era uma doença simples, de resolução fácil, que tinha pouquíssimos sintomas, que se tratava sozinha. E, de fato, os surtos eles tinham sido muito pequenos até então. Só que, aqui no Brasil em especial, foi descoberto que ele era responsável aí pelo desenvolvimento de doenças sérias que envolviam o sistema nervoso. A transmissão acontece, como a gente falou anteriormente, com a picada de mosquito, Existe o Aedes aegypti, que é um mosquito mais adaptado à vida urbana e ele transmite também a febre amarela e a dengue. E o Aedes albopictus, que ele é um mosquito um pouco mais silvestre ainda, ele ainda não está tão adaptado assim à vida urbana. O período de incubação do Zika vírus é de 3 a 10 dias. Nesse período de incubação, o vírus já pode ser transmitido mesmo sem ter os sintomas. Os sintomas, eles costumam ser leves. De 60% a 80% das pessoas são assintomáticas. E as pessoas que têm sintomas, têm os sintomas muito parecidos com o da própria dengue ou de outras arboviroses que são parecidas, como a chikungunya. Acontece vermelhidão na pele, os olhos com conjuntivite, geralmente não purulenta, não aquela conjuntivite que forma secreção, dor nas articulações, dor de cabeça, febre relativamente baixa, aí beirando 38 graus, e diarreia. Agora, o problema do Zika vírus é a consequência que ele pode gerar, principalmente aí relacionadas à síndrome de Guillain-Barré e à microcefalia. A síndrome de Guillain-Barré, ela é uma doença autoimune e ela costuma aparecer em pessoas predispostas, geralmente depois que acontece uma infecção por um vírus ou por uma bactéria. E é uma doença que infecta o sistema nervoso, fazendo com que os neurônios percam a sua bainha de mielina e dessa forma o sistema nervoso é atingido e por consequência direta acontece uma lesão, uma fraqueza muscular. E essa fraqueza muscular, ela pode levar a uma paralisia e a pessoa pode vir a morrer. Com relação à microcefalia, muitos dos casos de mães que foram infectadas com o vírus, grávidas, tiveram os seus bebês com a microcefalia e essa relação ficou comprovada. A transmissão ela também pode acontecer via sexual, então é sempre importante tomar cuidado durante as relações. Bom, e qual é o problema que está acontecendo com o Zika vírus atualmente? O problema é que ele sofreu mutação. Os pesquisadores dizem que desde 2015 já apareceram 248 sequências genômicas diferentes do vírus. E mais, o vírus de origem africana, desde o ano passado, ele está aparecendo com maior frequência. E como esse vírus ele aparecia muito pouco, ele tem sequências genômicas
que são inéditas, que são novas. E essas novas sequências genômicas, elas fazem com que os vírus novos tenham um poder de mutação e consigam infectar novamente a população humana, causando um novo surto. Aqui no Brasil, 2 novas linhagens do vírus de origem africana foi encontrado, em macacos e em mosquitos. Uma linhagem apareceu lá no Rio Grande do Sul e a outra no Rio de Janeiro. O fato dessas 2 linhagens terem aparecido em locais muito distintos levanta uma dúvida se realmente essa doença já está virando endêmica. E o que significa isso? Que ela está circulando somente aqui pra gente, entre os nossos animais silvestres, os mosquitos daqui e a nossa população. Existem estudos que mostram que vários macacos estão apresentando o vírus. O número de macacos que apresentam o vírus é grande, então isso pode estar mostrando pra gente que, de fato, o Zika está se tornando endêmico e essas novas mutações podem levar ao surgimento de um novo surto. Por enquanto, os macacos que apresentam esse vírus, eles são reservatórios. Então, eles estão ali carregando o vírus e se algum mosquito conseguir, ele pode levar esse vírus para a população humana. Não se sabe, de fato, se essa doença vai ser endêmica. Tudo isso vai depender se a carga viral que está presente nos macacos vai ser suficiente para fechar esse ciclo silvestre. E isso a gente vai ter que ver com o tempo e esperar os resultados das novas pesquisas. Além do mais, as vacinas contra o Zika, elas ainda não foram estabelecidas. Na realidade, vários estudos estão sendo feitos. Teve uma vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, ela tem apresentado bons resultados, principalmente em pessoas que foram infectadas pelo vírus da dengue. E existe também uma imunidade cruzada com a dengue e com a febre amarela, que é muito importante. Essa imunidade cruzada com a dengue, ela ainda não é uma verdade absoluta, ela não é tão certeza assim, porque os vírus que causam a dengue são muitos. Então não se há ainda uma certeza, uma garantia de que essa imunidade cruzada ela tem efeito. Agora, estudos têm mostrado que a vacina da febre amarela tem surtido um efeito positivo contra o Zika, principalmente porque a vacina contra a febre amarela, ela induz os linfócitos a produzirem citocinas, e essas citocinas elas são muito tóxicas para o Zika vírus. E tem mais um fator que leva a acreditar que a vacina da febre amarela pode ser eficiente no combate contra o Zika. Agora, existe uma outra relação que mostra pra gente que as vacinas contra a febre amarela podem ser eficientes contra o Zika vírus. Essa relação mostrou que os locais que tinham pouca vacinação contra a febre amarela tiveram um número muito maior de casos de microcefalia. Então agora nos resta torcer para essas vacinas serem eficazes e enquanto isso a gente tem que continuar se preservando. Não é porque é inverno que a gente tem que deixar os cuidados com as arboviroses. Existe ainda a contaminação, existe ainda a atividade dos mosquitos que podem transmitir esses vírus pra gente. A gente está vivendo um momento de uma outra pandemia e a gente tem esquecido que outras doenças continuam acometendo a população. Então, vamos prestar atenção e continuar torcendo para que as vacinas sejam efetivas e a gente possa sair da zona de perigo. Então é isso. Na próxima semana tem mais alguma novidade para vocês. Beijo!